Olá, galerinha. Eu vou gravar e passar para vocês o que foi estudado e corrigido na aula de ontem, dia 14, terça-feira, ok? Para quem não pôde assistir a aula online, vou passar para vocês. Eu fiz a correção dessa página 66 e 67. Vou explicar para vocês agora o enunciado. Vocês lembram das classes gramaticais? As 10 classes gramaticais que nós estudamos, desde o quarto aninho vocês têm visto artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, pronome. Então, o conteúdo da apostila, esse material, traz uma retomada disso. Aqui vem uma reflexão para vocês. As palavras destacadas são substantivos e a pergunta é: uma frase, um texto, se nós retirarmos os substantivos, esse texto, essa frase fará sentido? Esses textos terão algum significado? Não, não podemos retirar de um texto, de uma frase, os substantivos, porque elas perderão o significado. Em segundo momento, vocês teriam que substituir estas palavrinhas por outras que tenham a mesma função. Quais são outras que tenham a mesma função? Você vai substituir todos os substantivos aqui por outros substantivos, certo? Em seguida, o enunciado te faz a mesma pergunta em relação ao adjetivo. Vamos lá. E se nós retirarmos os adjetivos de uma frase, de um texto, eles também perderão o sentido? Não, eles não perdem o sentido, porém deixam de ter informação. Eles ficam sem informação. Mantém o significado, a coerência, mas deixa de ter informação. Verbo. Se retirarmos os verbos, pessoal, assim como o substantivo, se retirarmos o verbo de uma frase ou de um texto, eles perderão o significado, não terão sentido. Em seguida, a pergunta para o advérbio. E o advérbio? Se retirarmos o advérbio, assim como o adjetivo não tira o sentido, ou seja, o texto ou a frase ficará com o mesmo significado, porém vai perder informação. Preposição. Lembra da preposição, da musiquinha que eu ensinei para vocês no quinto ano? Então, a pergunta é: se retirarmos as preposições, o que acontece com o texto? Pessoal, também fica incompleto, impreciso, sem significado, sem coerência. Não podemos retirar de um texto, de uma frase, as preposições. Então, resumidamente, não podemos tirar substantivo, verbo e preposição. Elas são fundamentais para a coerência, significado. Podemos retirar adjetivo e advérbio. Não perde o significado, porém deixa de ter informação. Em seguida, o enunciado está te pedindo para analisar estas frases e encontrar a única que possui uma interjeição. Lembrando que interjeição são palavras que exprimem emoções e sentimentos repentinos. Então, a interjeição a, que está na alternativa A. Depois vem uma tabelinha para vocês completarem dos substantivos. Então, vamos retomar. Substantivo dá nome a seres ou coisas. Verbos indicam a ação, estado ou fenômeno da natureza. Adjetivo, qual é a função do adjetivo na gramática? Dar característica a um substantivo. Pronomes. Até agora vocês aprenderam os pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Primeira pessoa do singular.
Eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela, primeira pessoa do plural, nós, segunda, vós, terceira, eles ou elas. As pessoas da tabelinha do singular do plural são chamadas de pronomes. Vocês aprenderão outros, mas por enquanto vocês aprenderam apenas os pronomes pessoais do caso reto, que são todas as palavrinhas que estão na tabelinha do singular e do plural. Artigos. Vocês aprenderam artigos lá no quarto aninho, desde o quarto ano. São as, os. Artigos definidos. Uns, uma, umas. Artigos indefinidos. Qual a função de um artigo? Um artigo vem antes de um substantivo, precede um substantivo, concordando em gênero ou número. Ou seja, se é feminino, masculino, se é singular ou plural. Eu não posso falar a menino, os menino. Eu tenho que concordar. O menino, os meninos, ok? Numerais. Lembre-se, a gramática estuda palavras, então algarismos, números, não são considerados numerais. Numerais são todas as palavras que indicam número. Pode indicar quantidade, numeral cardinal, ordem, numeral ordinal, multiplicação, numerais multiplicativos, divisão, números fracionados, numerais fracionários. Ok? Aqui no material tem bastante exemplo para vocês também. Indica quantidade, 1, 2, indica ordem, terceiro, quinto, vigésimo, indica multiplicação, dobro, triplo, indica números divididos, meio, terço, onzeavos. Advérbio. Os advérbios são as palavrinhas que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, esta é a função do advérbio. Ele modifica, dando intensidade. Por exemplo, verbo gostar. Eu gosto muito. A palavrinha muito é um advérbio que está modificando o verbo gostar. Lembrando que eu estou retomando, vocês já estudaram essas classes gramaticais. Os advérbios indicam intensidade, modo, lugar, negação, afirmação, tempo, ok? As preposições. Elas servem para ligar dois termos dentro de uma mesma oração, ou seja, duas palavrinhas. Lembra do jogo de mímica que vocês fizeram? Uma preposição pode mudar o significado de uma frase. Por exemplo, joguei com meu amigo. Joguei contra meu amigo. Uma preposição muda o significado. Vocês sabem todas as preposições que eu ensinei para vocês através daquela musiquinha. Conjunções, a apostila trouxe preenchida. Por quê? É a única classe gramatical que vocês vão estudar este ano, no sexto ano. A única que vocês não viram ainda, mas o próprio material já trouxe completa aqui só para vocês. Na verdade, vocês já conhecem de nome, que eu sempre coloquei ela junto com as 10 classes gramaticais, mas sempre ressaltei e frisei e falei com vocês que vocês aprenderiam no sexto ano. Interjeições. Palavras que exprimem sentimentos, emoções repentinas. Cuidado, não confunda a interjeição com onomatopeia. Vocês já estudaram as duas. Interjeição faz parte da classe de palavras, gramática. Onomatopeia é uma figura de linguagem. Interjeição, palavras que exprimem sentimentos, emoções repentinas. Onomatopeia, palavras que reproduzem sons naturais. Aqui vocês estudaram e conheceram palavras primitivas e derivadas. Vocês já viram um pouquinho sobre também. Palavras primitivas é a origem da palavra. Pensa nos homens das cavernas, os primitivos, são os primeiros, e depois os que vieram deles. As palavras é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, a palavra direto. É a palavra primitiva. Dela deriva indireto, diretamente, poderia ser também indiretamente. Então, eu tenho a palavra primitiva, que é a origem, depois eu tenho as derivadas.
Estas derivadas, elas contam com o auxílio de prefixo e sufixo. Prefixo é o que eu acrescento antes da palavra primitiva. Sufixo que eu acrescento depois. O prefixo in, ele tem a função de tornar a palavra negativa. Por exemplo, a palavra primitiva, você é confiável. Confiável. Ou confiança. Se eu acrescentar a palavra in na frente, ela fica com o sentido de negação. Entendeu? Negação. O prefixo re, ele tem um sentido de repetição e o sufixo in de diminutivo. Eu vou aplicar isso nas palavras e explicando com exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu já me alimentei, eu vou me alimentar novamente, então eu vou realimentar. Olha como o prefixo re dá a ideia de renovação. Aqui, nova definição, redefinição. Se alguém colocou redefinir, está certo, ok? Redefinir poderia ser também. Utilizar novamente, reutilizar ou reutilização também estaria certo, ok? Prefixo in, que eu falei para vocês que dá a ideia de negação. Eu sou uma pessoa... Você se alimentou e está satisfeito. Afirmativa. Se você acrescentar o prefixo in, prefixo vem antes, pré, antes, vai dar a ideia de negação. Então, eu estou insatisfeito. Visível, invisível. Possível, impossibilitar, ou para quem colocou impossível também está certo. Que não se pode bater, imbatível. Quem colocou indestrutível também está certo. Uma pessoa paciente, impaciência. Quem colocou impaciente também poderia ser. Discute, o que é discutível? Indiscutível, ok. O íssimo, que é para aumentativo, né? O sufixo, que é o que vem depois. Teimosia, teimosíssimo. Belo, belíssimo. E o sufixo ismo, que é o que vem depois também. Herói, heroísmo. Patriota, patriotismo. Esta palavrinha talvez seja nova para vocês. O que é um patriota? Uma pessoa que ama sua pátria, seu país, ok? Aqui nós estamos falando um pouquinho sobre as linguagens, a cultura. A resposta seria pessoal, mas deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre. Lembrando que no país nós temos a cultura indígena. Aqui você deveria dizer com suas palavras se você acha importante manter a cultura e ainda mantermos alguns idiomas indígenas, preservar essa cultura indígena. De acordo, nós estudamos bastante texto em relação à descoberta do Brasil, a chegada dos portugueses, a cultura indígena. Então, aqui no finalzinho da apostila, ele quer saber a sua opinião. O que você acha de manter essa cultura? Com suas palavras, ok? Bom, na nossa aula foi só isso. Esse textinho aqui eu passei para vocês uma aula de semana passada. É um texto individual. Vocês vão criar a estrutura de carta. Eu mandei toda a orientação por PDF, estrutura que vocês já conhecem. Vocês vão me enviar por e-mail, lá naquele e-mail da escola, por onde vocês estão enviando as atividades que vocês produzem, ok? Bom, foi só isso, pessoal, na aula de terça-feira, dia 14.